Bom dia, pessoal. Nosso tema de hoje vai ser sobre energia mecânica, ok? A gente vai tentar definir e entender o que é energia. Eu vou dar uma breve explicação sobre o tema e depois a gente vai aprender a calcular os tipos de energia mecânica e trabalhar um pouquinho com sistemas conservativos, tá? A ideia dessas aulas é dar uma explicação geral sobre o tema, não aprofundar muito, de maneira que você possa depois se quiser aprofundar no tema numa aula mais específica com o seu professor no seu cursinho, na sua escola, ou mesmo, né, virtualmente. A gente não sabe quanto tempo que vai durar essa nossa reclusão, ok? Então vamos começar? Eu deixei aqui só para poupar tempo uma definição de energia mecânica, né, de energia no geral. Segundo, segundo um professor chamado Richard Feynman, né? Isso aqui é uma tradução livre, tá, do trabalho dele. Energia é algo que se conserva e pode ser transferido de um corpo para outro. Ele diz claramente que a gente não sabe definir o que é energia. O que é energia? É um conceito matemático, uma grandeza matemática que não pode ser pesada, não pode ser separada para você olhar para ela, mas é algo, é um conceito, é um número que se conserva e pode ser transferido de um corpo para outro. Esse número, essa quantidade, ela não pode ser alterada. Então ele faz até durante as aulas dele, ele faz uma alegoria, ele cria ali uma alusão a um personagem de desenho animado, de quadrinhos, bem famoso antigamente, né, que era o Denis Pimentinha. Ele fala assim: imagina que o Denis Pimentinha tenha 28 blocos, blocos indivisíveis. Ele não pode ser dividido em bloquinhos menores. Ele tem 28 blocos. E ele deixa esses blocos no quarto dele. Todo dia que a mãe dele vai lá, existe a mesma quantidade de blocos. Tem um dia que ela vai lá, conta, tem 27 blocos. Ela fala assim: oh, mas está muito estranho. Ela vai, procura debaixo da cama, não tem um bloco lá debaixo da cama. Então continua tendo 28. Outro dia ela vai lá, conta os blocos, tem 30. Ela fala assim: muito estranho, esses blocos não podem ser divididos, quebrados, né? Nem criados, nem destruídos. E aí ela descobre que o Denis Pimentinha pegou dois blocos com um amigo dele, que eu esqueci o nome, qual que era o amigo dele. Ela vai e manda ele devolver esses blocos, porque ele só tem 28, ela não quer que ele fique com 30. E assim por diante, ele vai desenvolvendo essa alegoria para mostrar para a gente que se os blocos forem uma unidade de energia, a gente não consegue subdividir isso, você não consegue criar, você não consegue transformar, mas você pode dar, você pode tirar, você pode emprestar, mas nunca criar ou destruir. Tá? Então, tem como você calcular a quantidade de energia que o corpo tem, a gente conhece quais são os tipos de energia que existem, mas a gente não tem como criar ou destruir, nem definir exatamente o que é, tá bom? Eu coloquei aqui, né, além da energia mecânica, os outros tipos de energia que a gente tem. Por exemplo, energia térmica. Energia térmica está associada ao quê? Ao movimento dos átomos dentro de um corpo. Então, quando a gente trabalha com energia térmica, ao movimento das partículas dentro de um corpo. Energia elétrica está associada ao movimento de cargas elétricas. Ou a possibilidade, sempre que eu falar, tá, em energia, e eu falar movimento, também existe a possibilidade de entrar em movimento, que isso também gera um tipo de energia. Energia química está associada às ligações químicas entre as partículas. E a energia nuclear está associada às transformações que podem acontecer, né? Decaimento, fissão, fusão, tá? Está associada às transformações nucleares que podem acontecer no ar. Beleza. Além dessas, a gente tem a energia mecânica. A energia mecânica está associada ao movimento de corpos, mas movimento de corpos macroscópicos, movimento de coisas que a gente consegue acompanhar com os nossos olhos, a olho nu. Uma pessoa correndo, um carro em movimento, um corpo caindo, um corpo sendo jogado para cima, etc.
Então, existem basicamente 5 tipos de energia na natureza. E essas energias elas não vão se destruir nem ser criadas. Tá? A mesma quantidade de energia que existe hoje é a quantidade de energia que existia lá no comecinho do universo, segundos após o Big Bang. Tá? Então, a gente transforma energia, a gente nunca cria. É aquela regrinha de Lavoisier que todo mundo tá careca de saber. Né? Na natureza, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Então, energia é basicamente isso. Né? A energia mecânica, ela pode ser dividida, ela pode ser pensada de 3 formas. Aí vai uma definição do Abud, que eu criei para que os alunos consigam entender de uma certa forma o conceito de energia mecânica, porque é bem abstrato. Já dizia o Richard Feynman, né? A gente não sabe o que é. A gente sabe que isso se conserva, isso pode ser transferido, né, de um corpo para outro. Bom, a energia mecânica ela está associada a um corpo em movimento. Então, um corpo que está em movimento possui energia mecânica. Ela está associada a um corpo que pode entrar em movimento. Então, um corpo que está em movimento possui energia mecânica. Um corpo que pode entrar em movimento também possui energia mecânica. E um corpo que pode colocar outro corpo em movimento também possui energia mecânica. Tá? Então, existem 3 possibilidades. Né? Ou um corpo ele já está em movimento, ou ele pode entrar em movimento, ou ele pode colocar outro corpo em movimento. Cada tipo de energia aqui faz parte da energia mecânica. Então, por exemplo, um corpo que pode entrar em movimento, ele tem um certo tipo de energia, que a gente chama de energia cinética. Um corpo que pode entrar em movimento, tá? Por poder cair, ele possui, né, uma energia chamada potencial gravitacional. Então esse corpo pode entrar em movimento devido à queda dele. Pode falar. Alguém ia perguntar alguma coisa? Potencial gravitacional. E um corpo que pode colocar outro corpo em movimento, ele possui uma energia potencial elástica. Isso aqui é uma coisa mais didática, gente, para o aluno tentar materializar esse conceito de energia. E para ele poder também definir qual energia cada corpo tem durante um probleminha, durante a resolução de um probleminha de física. É uma maneira didática para o aluno tentar identificar qual tipo de energia o corpo tem. Isa, a gente pode explicar depois uma aula específica sobre atrito. A gente pode falar, porque tem muita coisa para falar sobre atrito. A Isa perguntou assim, Túlio, você vai explicar o atrito cinético e o atrito estático? A gente pode explicar numa aula futura, tá bom? Sem problemas nenhum. Ou eu posso até gravar uma videoaula bem curtinha para explicar esses 2 conceitos, tá bom? Sem problema nenhum. Mas hoje a gente vai ficar na energia mecânica. Então, olha só, essa energia mecânica, ela pode aparecer de 3 formas. Ela pode aparecer com caráter cinético, ela pode aparecer com caráter potencial gravitacional e ela pode aparecer com caráter de potencial elástica. Como que eu vou saber, né? Ó, para um corpo estar em movimento, ele precisa ter velocidade. Então, todo corpo que tem velocidade tem uma certa quantidade de energia cinética. Lembra dos bloquinhos do Denis? Cada bloquinho pode ter um nome diferente. Toda vez que o Denis estiver correndo, um dos bloquinhos vai estar nomeado como energia cinética. Todo corpo que pode entrar em movimento devido a uma queda, ele tem energia potencial gravitacional. Então, ele tem que estar a uma certa altura do solo, ou altura de qualquer superfície. Certo? Então, se eu elevo um corpo a uma certa altura, ele possui energia potencial gravitacional. E um corpo que possui, né, a possibilidade de colocar outro corpo em movimento, né, por exemplo, um arco
colocando uma flecha em movimento. Ele possui energia potencial elástica. Ele possui uma certa deformação. Essa deformação não pode ser uma deformação que não consiga voltar ao formato original do corpo. Exemplo simples. Se eu estico a corda de um arco, a hora que eu solto, ela vai voltar ao formato original da corda e do arco, colocando a flecha em movimento. Se eu esticar demais, o arco quebra. Então, aquela energia que estava acumulada, chamada potencial elástica, ela foi usada para quebrar o arco. A gente chama de energia plástica, né? Essa energia, a gente não consegue fazer ela voltar ao formato original do arco. Então, a gente não consegue fazer ela voltar a ser uma energia cinética, por exemplo. Tá? Então, a energia mecânica, ela é basicamente a junção dessas três energias. A energia mecânica, ela é a soma da energia cinética de um corpo, mais a energia potencial gravitacional desse corpo, mais uma energia potencial elástica desse corpo, se tiver. Então, aqui, ó, isso aqui a gente vai chamar de energia cinética, isso aqui a gente vai chamar de energia potencial gravitacional, e isso aqui a gente vai chamar de energia potencial elástica. Se o corpo tiver, então, uma certa velocidade, energia cinética. Se ele tiver elevado a uma certa altura, energia potencial gravitacional. E se ele tiver uma certa deformação, energia potencial elástica. Antes da gente entrar com contas, a gente vai tentar identificar quais energias cada corpo possui. Então, por exemplo, imagina que a gente tem um certo corpo, esse corpo ele está em movimento aqui, ó. A gente tem um bloquinho que desliza sobre uma superfície. Aqui essa superfície é completamente lisa, então ela não possui atrito. Tá? Não existe interação entre as duas superfícies que vá diminuir a velocidade desse corpo. Então, ó, se esse corpo possui uma certa velocidade e ele não está elevado a uma certa altura, vamos falar que aqui é o zero da altura. Isso aqui é o zero. Nesse caso, a energia mecânica dele é simplesmente a energia cinética que ele possui devido à velocidade dele. Não vamos se preocupar com cálculos agora, só identificar cada tipo de energia. Vamos supor que esse mesmo corpo agora sobe um morro e começa a andar elevado a uma certa altura. Então, o que antes era uma altura zero, agora passa a ter uma certa altura em relação àquele zero que a gente tinha falado antes. Então, aqui, ó, ele está elevado a uma certa altura h. Então, além de ter uma velocidade, vamos chamar de v', porque não é a mesma velocidade de antes. Ele está sujeito a uma certa altura. Ele está elevado a uma certa altura. Então, nesse caso, a energia mecânica dele é uma energia cinética, diferente da anterior, vou colocar uma linha aqui, mais uma certa energia potencial gravitacional. Por quê? Porque ele possui velocidade e ele está elevado a uma certa altura. O que eu posso dizer? Vamos supor que isso aqui são duas situações desse mesmo corpo. Eu posso dizer com certeza, se não tem atrito, lembra que a gente falou que essa superfície aqui, ó, é lisa, ou seja, sem atrito. O atrito é uma força, galera, dissipativa, é uma força que tira energia de um corpo. Ela vai tirando a energia de um corpo com o tempo. Então, vamos supor que essa superfície aqui é lisa. Não possui atrito nenhum entre o bloco e a superfície. O que eu posso dizer é que essa energia cinética que ele tinha antes, ela foi convertida, uma parte dela, em energia potencial gravitacional, para que o corpo conseguisse subir a uma certa altura. A energia mecânica que eu tinha antes é igual à energia mecânica que eu tenho depois. Por quê? Porque eu estou trabalhando com uma superfície que não possui atrito. Toda vez que eu tiver num sistema sem forças dissipativas,
sem forças que retiram energia de um corpo, eu posso afirmar que as energias mecânicas de um corpo se conservam. Então, ó, essa energia mecânica, ela se conserva. A gente fala se não houver, né, na ausência de forças dissipativas. O que são forças dissipativas? Atrito, resistência do ar, som, até calor, né? O calor retira energia. Quando você perde calor para o ambiente, você está perdendo energia. Tá? Então, mas nesse caso aqui, a gente vai trabalhar com atrito e resistência do ar. Tá? Então, forças dissipativas. Se não tiver força dissipativa, a gente pode afirmar que a energia mecânica inicial de um corpo é igual à energia mecânica final. O que não quer dizer, né, que o corpo, ele tinha só energia cinética, então ele vai continuar sempre com energia cinética. Não. Significa dizer que o total de energia, que, ó, o total se conserva. Então vamos supor que aqui ele tivesse 1000 joules de energia. Joule é a unidade do Sistema Internacional que mede energia, né? Então aqui a energia mecânica dele era igual a 1000 joules, ou seja, a energia cinética dele valia 1000. Quer dizer que o total da energia dele, depois que ele subiu o morro, também vai ser 1000. Certo? Só isso. Ah, mas o total aqui era 1000, mas era só energia cinética. Sim, aqui o total vai ser 1000. Então vamos supor, se eu tiver 800 joules de energia cinética, eu vou poder ter 200 joules de energia potencial gravitacional, porque o total se conserva. Entenderam? Vamos supor que você pega, deixa eu tentar desenhar aqui alguma coisa. Aqui, ó, você pega um arco, tá? E você coloca uma flecha nesse arco. Você distende esse arco de um certo valor. Então você está fazendo o quê? Você está deformando um arco de uma certa quantidade. Eu puxei a corda do arco, né, até esse momento, até esse ponto aqui. Então a gente deformou ela de um certo valor x qualquer. Tá? Essa deformação, ela acumula o que a gente chama de energia potencial elástica. Então, a energia mecânica aqui desse sistema é uma seleção de corpos que você vai trabalhar em cima. Estou selecionando o arco e a flecha. Esse é o meu sistema, tá? A energia mecânica do meu sistema, nesse momento, é uma energia potencial elástica. Por quê? Eu vou falar que aqui é o zero da altura, e a flecha não tem nenhuma altura, o arco também está no zero de altura, ele só está deformado. Mas vamos supor que eu solte a corda, né? Eu solto a corda com ar, a gente sabe que essa corda vai voltar ao formato original dela, e à medida que ela for voltando para o formato original, ela impulsiona essa flecha para cima. Então essa flecha vai adquirir uma certa velocidade. Ela vai começar a se mover para cima. Tá? Então, vamos pensar que a flecha está saindo do arco aqui, ó. Ela acabou de perder contato com o arco, beleza? O arco começou a jogar ela para cima. Então, nesse momento, a energia mecânica do meu sistema é simplesmente uma energia cinética. Aquela energia que eu tinha antes, que era uma energia potencial elástica, ela se transformou, ela foi convertida em energia cinética. Certo? Então, a flecha adquiriu o movimento porque o arco tinha capacidade de colocar a flecha em movimento. O arco possuía uma certa energia potencial. Para colocar um corpo em movimento, você tem que ter energia potencial elástica ou energia potencial gravitacional, nesse caso. O corpo ele começa a cair ou ele é arremessado para frente. Tá? Né? Para esses sistemas conservativos que a gente está trabalhando. É lógico que você pode, como pessoa, ir lá e empurrar um objeto. Você está transferindo energia para aquele objeto. É uma energia fisiológica dos seus músculos, mas você está gastando energia para fazer isso. Você está perdendo energia para colocar um corpo em movimento.
Então, para um corpo adquirir energia cinética, essa energia tem que ter vindo de algum lugar. Tá? Da mesma forma que para ele perder energia cinética, essa energia tem que ir para algum lugar. Tá? Mas se a gente estiver trabalhando num sistema, por exemplo aqui, se eu tiver sem resistência do ar, né, a energia mecânica inicial ela vai ser igual à energia mecânica final. Imagina que eu tenha, então, uma pessoa. Eita. Essa pessoa está segurando um arco. Né? Usa a imaginação, gente, que tipo assim, meus desenhos, né, não vão ficar, nunca vão ficar bom. Então imagina que essa pessoa está segurando um arco e esse arco está com a flechazinha. Desse jeito que está aqui, a pessoa puxou o arco, né? A pessoa esticou a corda do arco e esse fato dela esticar a corda do arco transfere energia do corpo dela para o arco. Então, ela está acumulando aquela energia que estava nos músculos dela, está acumulando no arco, está dando ao arco uma certa energia potencial elástica. Então, vamos considerar esse ponto de lançamento aqui, ó, como o meu zero de altura. Você pode colocar o zero da altura onde você quiser. Essa que é a maravilha da energia potencial gravitacional. Eu vou falar que aqui é o zero de altura. Então, nesse momento, a energia mecânica do meu corpo, já que está tudo parado, é simplesmente uma energia potencial elástica. A gente sabe que essa flecha vai começar a subir, vai atingir uma altura máxima e depois vai descer, tá? Vamos tentar fazer isso mais bonitinho aqui, mas ela vai descer. Então aqui, ó. Aí eu vou desenhar a flecha como se fosse uma setinha, porque a seta representa essa flecha, né? Então vamos desenhar ela de preto. Aqui, ó. Se ela tiver mais ou menos aqui, ó, né, nesse momento aqui, qual que é a energia mecânica dessa flecha? Se não tiver resistência do ar, é a mesma inicial em valor, mas em tipo de energia. Aqui a energia mecânica dela, ela está a uma certa altura e ela possui uma certa velocidade. O arco não está mais estendido. Então, aqui a gente tem uma energia mecânica que é uma energia cinética mais uma energia potencial gravitacional. Por quê? Porque a flecha possui velocidade e possui altura. Quando ela chega no ponto mais alto da trajetória, que seria aqui, ó, o que vai acontecer com ela? Ela vai começar a cair. Naquele ponto mais alto da trajetória, a gente fala que ela possui a maior energia potencial gravitacional de todas. Ela ainda tem uma certa energia cinética, ela tem uma certa velocidade, mas aqui ela está na altura máxima. Então, a partir desse ponto, ela não vai ganhar mais energia potencial gravitacional. Né? Ela continua tendo a energia mecânica como uma energia cinética, mais uma energia potencial gravitacional, mas a partir desse momento ela começa a cair, ou seja, ela acumulou toda a energia potencial gravitacional que ela podia acumular e começa a cair. Então, houve várias transformações de energia aqui, energia potencial elástica virando energia cinética virando energia potencial gravitacional, e isso vai dançando, uma energia vai se transformando em outra, porém o total de energia nunca vai mudar. Entenderam? Último exemplo. Imagina que você arremessa um corpo para cima. Então, a hora que aqui é o zero de altura. A hora que ele começa a sair do solo, a hora que ele começa, você chuta uma bola para cima. Ela começa a sair do solo, ela está praticamente em contato com o solo. Ela possui uma certa velocidade. Nesse momento, a energia mecânica é igual à energia cinética. Ponto. Né? Porque ele está praticamente na altura zero. Quando ele tiver, essa bola estiver mais ou menos na metade da altura, a velocidade dela diminuiu um pouco, chamar de velhinha.
Ou seja, nesse momento a energia mecânica dela é uma energia cinética um pouco menor, mais uma energia potencial gravitacional. Por que um pouco menor? Porque parte da energia cinética que ela tinha, por ter velocidade, foi se transformando em energia potencial gravitacional para que ela ganhasse altura. E lá no ponto mais alto da trajetória dela, que é o momento em que a velocidade dela vai ser zero, tá? Então, a hora que ela atingir a altura máxima, que é quando ela parar de subir, a velocidade dela vai ser zero. Então, nesse momento, a energia mecânica dela vai ser simplesmente uma energia potencial gravitacional. Aí ela para, durante um instante de tempo ela para, não é Matrix, a bola não fica parada lá o tempo todo. Ela para e começa a cair de novo. A gravidade, né, a força, o peso dela, puxa ela para baixo de novo. E aí ela começa a transformar a energia potencial gravitacional dela de volta em energia cinética. Instantes antes dela tocar o solo, ela vai ter exatamente a mesma energia cinética que ela tinha durante o lançamento dessa bolinha. Chique demais, né? Então, o que a gente sabe? A gente sabe que as energias potenciais, elas podem virar cinética e a cinética pode virar potencial de novo. Essa dança de energia acontece em sistemas conservativos, de maneira que a energia mecânica inicial sempre vai ser igual à energia mecânica final, na ausência de forças dissipativas. Ok? Conceitualmente é isso. Beleza? Vamos partir para as contas agora. Isso, Maria Luísa. A Maria Luísa perguntou assim: a energia mecânica inicial e final terá o mesmo módulo? Sim. Se não tiver força de atrito, se não tiver forças dissipativas, a energia mecânica inicial e final elas vão ter o mesmo valor. E a gente vai ver aqui com alguns exemplos numéricos para você entender. Conceitualmente, eu queria que vocês entendessem isso. Energia é um valor que se conserva, ela tem energia mecânica, ela tem a possibilidade de ser energia potencial elástica, gravitacional e cinética. Ela pode transferir de uma para outra, mas se não tiver atrito, se não houver forças dissipativas, o total é sempre constante. Beleza? Então agora vamos partir para as contas. Gente, o conceito da física é tão importante quanto as contas. Se você não tem o conceito formado, você não consegue entender o problema. Então você tem que sempre ler bastante, criar experimentos mentais, né? Pensar em maneiras de você concretizar esse texto para você entender o conceito. Se você não tiver o conceito formado, você não consegue nem resolver exercício. Muita gente fica presa às fórmulas, muitos professores ficam presos às fórmulas. Não adianta nada saber fórmula se você não sabe traduzir o texto para o problema. Por que você não consegue fazer isso? Porque você não tem um conceito formado. Você não sabe o que é energia, você não vai conseguir calcular a energia. Você não vai conseguir identificar qual tipo de energia um corpo tem. Não adianta nada. A Isa perguntou assim, Túlio, quando a bolinha tocar o chão, nesse último caso, a energia mecânica é zero? Então, a hora que ela bate no chão, ela deforma o chão. E aí ela dissipa, ela perde toda a energia mecânica dela para criar aquele buraco no chão, ou para quebrar o corpo, ou para trincar o chão, para produzir som, para esquentar o corpo, né? Quando o corpo colide com o outro, ele esquenta. Então, tudo isso são formas de você tirar aquela energia mecânica do corpo.